Então, cara, Japão, eu costumo falar que Japão foi a melhor experiência da minha vida, só que a mais difícil também. Porque eu fui, na verdade, porque meu pai ele tinha negócio no Brasil e ele quebrou. A gente morava em Curitiba, ele quebrou totalmente lá. E na época, aqui em Fortaleza não tem muito descendente de japonês, né? Aham, verdade. O pessoal até brinca, quando eu vou em alguns lugares fica todo mundo me olhando, porque parece que é novidade, é turista. Falando bem o português assim, tá, é uma coisa Não, errada, muita né? gente fala assim, mas ele fala português? O pessoal, não, ele é brasileiro. E lá no sul, sudeste, teve uma época que iam muito descendentes aqui do Brasil lá para o Japão, Aham. para trabalhar. E meu pai, quando ele quebrou, ele foi para trabalhar no Japão. Ele já estava, acho que há uns 3, 4 anos lá. E quando eu fiz 17 anos, eu terminei o terceiro ano do ensino médio. Passei em administração lá no Mackenzie, em São Paulo. Comecei a fazer, eu fiz um Top. mês de faculdade lá. Mackenzie é da hora. É muito bom, cara, só que fiz um mês. Ah, é isso aí. Fiz um mês e eu falei assim, cara, na época eu tava com dificuldade de estudar, não tava com cabeça, eu queria criar uma maturidade maior. Uhum. E meu pai me chamou, falou, filho, vem trabalhar aqui no Japão, criar uma... E meu pai ele tinha ido muito cedo, então assim, a gente não tinha um relacionamento tão bom. Eu falei, eu vou. Né? Eu falei assim, cara, eu sei que eu não vou conseguir fazer a faculdade, eu vou, quero criar uma maturidade, trabalhar um pouco e rever meu pai e tentar ter uma reconciliação de pai e filho. Uhum. E acabei indo para lá para trabalhar. Nunca tinha trabalhado na vida e não sabia realmente como que era o Japão. E quando eu cheguei lá, assim, foi um choque, cara. Choque de Foi um cultura, choque né? cultural. Nossa, imagina. É muito diferente, por mais que eu seja descendente, eu sou neto de japonês, mas é muito, muito diferente. Aham. E o trabalho lá é muito diferente, porque o brasileiro que vai para lá a gente fala assim, normalmente é aquele cara que não deu certo no Brasil, ele precisa ir para o Japão para conseguir trabalhar lá. Uhum. E esse trabalho, a gente não sabe falar, eu não sabia falar japonês, ler, escrever, então é aquele trabalho em fábrica. É o trabalho braçal, Caraca. é linha de montagem. 12, 14 horas por dia lá. Cara, meu primeiro trabalho foi numa fundição. Ela fazia motor Uhum. de trator e eu trabalhava na frente de um forno de 270 graus. Caramba. Então eu fazia molde de motor. Eu lembro que e era 12, nessa primeira fábrica que eu trabalhei era 12 horas mais ou menos que a gente trabalhava. Você tinha três intervalos de 10 minutos e um almoço de 45 minutos. Então, assim, intervalos você tinha que beber água e ir no banheiro. Depois você tinha o teu almoço. Foi até engraçado, meu primeiro almoço eu comendo devagar e eu via a galera comendo muito rápido. E eu, pô, o pessoal comendo rápido, né? Não entendia. Cara, eu não tinha acabado de comer e já tinha que voltar para o trabalho, assim. Então lá é muito loucura. E essa primeira fábrica eu lembro que eu estava trabalhando na frente de um forno e eu estava só de camiseta porque estava muito quente. E quando eu olhei lá para fora, estava nevando. Meu Deus, velho. Aí eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui, assim, sabe? Meu primeiro mês eu chorava todo dia, cara, no carro, em casa. Falava, Tu não é morando pra com mim. teu pai lá. Eu morando com meu pai. Teu pai fazia o que lá nessa época? Meu pai também trabalhava trabalhava nessa mesma fábrica Uhum. que eu, só que ele trabalhava em outro setor, né? Uhum. E depois eu trabalhei numas 3 fábricas no total lá. Mas eu falo assim, o que me fez ser o profissional que eu sou hoje foi por causa de lá. Foram as fábricas. Foram as Legal, fábricas. legal. Cara, as fábricas lá é uma experiência assim que eu cheguei a trabalhar 19 horas por dia. Meu Deus, velho. Trabalhei numa fábrica que era 2 dias de tarde, 2 dias de noite e 2 dias de manhã. Então assim, você sempre mudava de turno. Só que lá no Japão, para você ganhar bem, você tem que fazer hora extra. Uhum. E nessa fábrica você só podia fazer hora extra se você dobrasse de turno. Então ou era 8 ou 16 horas. Então normalmente a gente sempre dobrava de turno. Só que tinha dia que você entrava 8 horas da manhã e saía 11 da noite. E tinha que entrar 8 horas da manhã do outro dia. Só que era assim, eu levava 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Então eu lembro que eu dormia 2 a 3 horas por dia. Nossa senhora. Caramba, velho. Só que Com qual que é o 17 anos. Só que qual que é o problema? Que eu fazia, dependendo da sua dobra, às vezes eu entrava de manhã, saía à noite, no outro dia eu entrava de tarde, saía de manhã, aí tipo no outro dia Tudo doido. eu já tava entrando no outro turno, tipo, só dava um turno de distância, entrava no outro turno, então era assim,
foi o ápice que falando, que um dia eu falei assim, não, cara, eu preciso voltar. Eu lembro que eu tava comendo, caía as coisas da minha mão, assim, porque eu não sabia que dia que era, assim, mal sabia horário, tudo. Eu falei, não, eu preciso voltar pro Brasil. Caraca, isso é algo natural lá, né? Com a Cara, é cultura de muito lá. natural, é muito natural. O japonês em si, ele trabalha muito. Assim, eles vivem pro trabalho. É uma cultura, eu falo assim, que é uma cultura muito admirável, porque eles É. são sistemáticos, são muito honestos. Eu lembro que o meu irmão, ele deixou a carteira dele cair do carro, no estacionamento. Quando ele voltou lá, a carteira estava em cima do carro, com dinheiro, tudo certinho. Meu Deus, velho. Só que, ao mesmo tempo, é uma cultura que, cara, o maior número de suicídio de jovens no mundo é lá. É, essa coisa pelo trabalho deles é muito forte. A máfia domina o país. Então, assim, tem essa contradição cultural, né? De ser um país muito correto, mas, ao mesmo tempo, existem algumas coisas Muito erradas. enterradas que eu falo assim, o Brasil, às vezes, ele exporta coisas ruins que falam sobre o Brasil. Sei. O Japão, não, ele sempre exporta coisa boa. Só que quando você chega lá, você começa a entender percebe, um pouco né? as coisas mais de perto, assim, que Aí não tu são... chegou a passar Caramba. quanto tempo lá? Eu morei 2 anos e meio lá. Trabalhando Cara, sempre. trabalhando assim... Tu aprendeu a falar japonês? Então, eu morei um Eu ia ano e pedir pra meio... gente fazer esse podcast em japonês. Cara, Só ele fala, né? eu não Só falo ele mais. fala. Eu morei um ano e meio lá com meu pai, só que meu pai falava muito bem japonês. Porque meu pai é filho de japonês, foi pra lá mais velho, tudo, só que ele aprendeu muito rápido. Então, eu ficava dependendo muito dele. Aí tu na fábrica não conversava direito, E na né? fábrica sempre tem os brasileiros lá, que são os tradutores, tudo. E eu... Só que daí eu falei assim, pai, eu vou morar sozinho, porque eu quero aprender a falar. Aí eu acho que tinha uns 19 anos, eu fui morar sozinho. Aprendeu? Cara, aprendi. A gente fala igual índio, né? É. Nem querer. Mas aprendi, cara. Mas Eu desenrola. conversava, às vezes eu começava a conversar com um japonês, e eu perguntava pra ele, mas você tá me entendendo mesmo, assim? Porque, né, É o cara. ele, tô. Dá pra entender. Então, Entendi. deu pra aprender, só que cara, qualquer língua, se você não que dá manter, continuidade, hoje eu esqueci tudo, praticamente. Caraca. Tô ligado, mas a experiência foi top, bicho. Cara, Imagina aí. por isso que eu falo, que foi a melhor loucura. experiência, só que a mais difícil, porque o cara que tem 17, 18 anos, nunca trabalhou na vida. Você começa a trabalhar num serviço braçal, assim, e é braçal mesmo, Não, né? braçal total. E No calor. no calor, e a gente acha, vê pela televisão, fala, as fábricas lá são tecnológicas, cara, todas as fábricas que eu trabalhei eram, assim, não tinha nada de tecnologia. Então, é difícil, assim, é muito quente, você trabalha em pé, é o dia inteiro. Movimento repetitivo Movimento direto, né? repetitivo. E assim, ainda o bom é que assim, a gente o japonês não tem o jeitinho brasileiro. Isso é muito positivo lá. Aham. Só que o brasileiro, ele consegue... Cara, a gente é um povo assim que tem que tirar o chapéu, porque todo brasileiro que ia para lá trabalhava muito bem. E normalmente trabalhava melhor que o japonês. Porque o cara descobriu uma forma aí, Descobri uma talvez, forma... Eu trabalhei numa fábrica que era assim, a gente fazia porta de carro. E... Gente, se eu estiver falando muito... Não, vocês não, me não. falam aí. Tá certo, tem que Cara, falar é o mesmo. teu momento aí, velho. A gente fazia a porta de carro. Então era assim, eu era o começo da linha. E eu passava como se fosse uma cola nas portas e tinha que passar por um forno. E tinha um cronômetro. Então eu tinha que fazer 4 peças em 1 minuto e 15. 1 minuto e 15 segundos. Então eu fazia e colocava no forno. Aí eu tinha que aguardar para fazer de novo. Só que teve uma época que começou a ter uma demanda tão grande que, cara, a gente começou a trabalhar até 2, 3 horas da manhã. E a galera começou a ficar... a gente falou, a gente precisa dar um jeito para agilizar. Eu lembro que chegou uma hora que eu estava fazendo em 20 segundos Caraca, essa velho. peça. Só que o que acontece? Tem todo o tempo, porque tem que esquentar, tem uma série de fatores. Então, a gente começou a tentar ver como que a gente podia agilizar. Então, no forno, eu tentava colocar 2 peças a mais, já deixava outras na pintura feita, a moça ela já tirava. Então, assim, até na hora é tão mecânico
que você vai tentando descobrir qual que é a melhor forma de fazer até nos seus gestos, Uhum. né? Ah, não, o que que é melhor fazer? Pegar desse jeito para colocar O movimento, o né? movimento. Então, assim, você vai aperfeiçoando tudo que faz com que o negócio fique muito mais rápido. Então, assim, às vezes era um negócio pra gente ir 2, 3 horas da manhã, a gente ia 11 horas já tinha terminado. Então, o pessoal valorizava muito isso. Legal, legal. Era Tu, bem- tu conseguia empreender ali no pensamento, pô, vamos pensar diferente Como, aqui. como que a gente pode fazer? O que que eu fazia? Eu fazia o meu, aí começava a acumular muito ali, porque eu já tinha feito muita peça. Eu começava a ajudar o pessoal das outras sessões. Da hora. Então, assim, você começa a ter um pensamento Aham. diferente, você vai começando a tentar enxergar as coisas de forma diferente. Total, né? isso é muito massa, porque vai de em choque a realidade hoje em dia no Brasil que muitos jovens passam, porque a galera, o mal da galera hoje em dia, o cara saiu do colégio, enfim, o cara vai arrumar um emprego, ele quer trabalhar 6 horas por dia e ganhar 4, 5, 8, 10 mil reais, se não ganhar isso, tá tudo errado. E a realidade, o mundo real não é assim que a banda toca. Né? Eu creio que o primeiro trabalho de qualquer pessoa que está querendo começar é trabalhar muito, é ralar e buscar experiência. Algo que te dê experiência, que te dê realmente isso aí, de trabalhar 12, 14 horas para você sentir o que é o trabalho, o prazer do trabalho, o que vai gerar nas pessoas e vai te E moldando, muitas né? das vezes começar de baixo, né? Total, Lógico, às vezes você tem uma total. formação, você consegue começar num patamar maior, mas eu acho interessante você começar de baixo até para você ter experiência, né? E às vezes o jovem hoje em dia ele já quer começar, É o bichão. né, ser o bichão, É o ser CEO lá. o CEO. Ele não quer se sujeitar às vezes a um trabalho mais Exatamente. um pouco pior, então eu falo assim, isso pra mim pessoalmente me ajudou muito. Não Aham. que seja uma regra, mas eu dou graças a Deus por todas as etapas. De ter trabalhado na fundição, de ter trabalhado em todos os setores que eu trabalhei. Cara,